Olá, crianças! De volta à nossa videoaula, agora a aula de matemática, e o tema da nossa aula de matemática é relógio. Vocês sabem como usar o relógio já? Nós já trabalhamos algumas vezes na sala de aula as horas inteiras e meia hora, né? Que são as horas exatas e meia hora, que tipo 8 horas, 9 horas, 10 horas, ou 9h30, 10h30, 11h30, nós já trabalhamos isso. Mas aí, vocês já aprenderam a usar o relógio? Será? Se você ainda não aprendeu, a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje sobre o relógio e como aí eu faço para ver as horas, principalmente as horas inteiras. E também meia hora. Então acompanhe aí como é que a gente observa ou faz para entender o que são horas inteiras e meia hora. Então primeiro vamos ver quais os números que tem no relógio de ponteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O ponteiro grande indica os minutos e o ponteiro pequeno indica as horas, e é por elas que nós vamos começar hoje. Então vamos começar com este exemplo. O ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está indicando para o número 1. Então são 1 hora. Sempre que o ponteiro grande estiver no número 12, significa 1 hora inteira, ou seja, 1 hora em ponto. O relógio está marcando 1 hora, mas pode ser 1 hora da manhã ou da madrugada ou 1 hora da tarde. Agora o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 2. Você sabe dizer que horas são? Isso mesmo, são 2 horas. 2 horas. E da mesma forma como foi 1 hora, 2 horas também pode ser 2 horas da manhã ou 2 horas da tarde. Agora vamos ver se você aprendeu. O ponteiro grande está no número 12 e o ponteiro pequeno está no número 3. Que horas são? Isso mesmo, são 3 horas. 3 horas. Agora, onde deve ficar o ponteiro grande e o ponteiro pequeno para indicar que são 4 horas? O ponteiro grande tem que ficar no 12 e o ponteiro pequeno no 4. 4 horas. Agora, para indicar que são 5 horas, o ponteiro grande está no 12. E o ponteiro pequeno, onde ele deve ficar? Se você respondeu que o ponteiro pequeno tem que ficar no 5, você acertou. 5 horas. Agora o ponteiro pequeno está no número 6 para indicar que são 6 horas. E o ponteiro grande tem que ficar onde? Isto está certíssimo! O ponteiro grande precisa ficar no número 12. 6 horas. Agora, para indicar que são 7 horas, o ponteiro grande está no 7 e o ponteiro pequeno está no 12. Isso está certo? Não, isso não está certo. O ponteiro pequeno indica as horas. Se são 7 horas, ele deveria estar no 7. Ah, agora sim! Com o ponteiro grande no 12 e o pequeno no 7, são 7 horas. 7 horas. Agora o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 8. São 8 horas. 8 horas. Pode ser 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Agora você sabe dizer que horas são? Isso! São 9 horas. Pode ser 9 horas da manhã ou 9 horas da noite. Porque o ponteiro pequeno está no 9 e o ponteiro grande está no 12. 9 horas. E depois das 9 horas vem as 10 horas. São 10 horas porque o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 10. 10 horas. Agora nós precisamos saber onde os ponteiros ficam para indicar que são 11 horas. 11 horas da manhã ou 11 horas da noite. Será que assim está certo? O ponteiro pequeno no 12 e o grande no 11?
Ah, assim não está certo, hein? O ponteiro grande deve ficar no 12 e o ponteiro pequeno no 11, pois são 11 horas. Agora sim está certo! O ponteiro pequeno no 11 e o grande no 12. 11 horas. Agora ficou difícil. Os dois ponteiros estão no mesmo número. E agora, que horas são? Quando os dois ponteiros estão no número 12, são meio-dia ou meia-noite. E também podemos chamar de 12 horas. 12 horas, meio-dia, meia-noite. Então, sempre que você olhar em um relógio de ponteiro, lembre-se, o ponteiro pequeno indica as horas e o ponteiro grande indica os minutos. Agora que você já sabe sobre as horas exatas ou inteiras, nós vamos aí adentrar sobre as meia hora. Como é que funciona as meia horas? Primeiro, vamos partir do princípio que o relógio ele tem como referência o 12. Ele tem sempre lá como referência o 12. Por exemplo, para eu ter uma hora exata, né, tipo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 hora inteira, como vocês aprenderam, o ponteiro maior, que é o dos minutos, ele tem que estar sempre apontado para o 12, que significa o inteiro, tá? A meia hora é a metade. Então, vamos pensar aí dessa maneira, tá? Se o 12 é a referência, o 12 é a parte inteira, qual é a metade de 12, né? No caso, a metade de 12, se eu for dividir o 12 por 2, né, a metade vai ser 6, ou seja, cada um vai receber 6. Isso significa que é a metade. Então, dividindo 12 no meio, que no caso seria dividido por 2, daria 6. Então, a metade de 12 é 6. Entendido isso, quando eu vou verificar no relógio de ponteiro ou chamado relógio analógico, o ponteiro maior para indicar meia hora, ele tem que estar apontado para a metade do 12, que é 6, né? No caso, o 6. Então, quando eu vou marcar no relógio tipo 10h30, eu tenho que ter o ponteiro menor, que é o das horas apontado para o 10, e o ponteiro maior apontado para o 6, igual como mostra na imagem aqui. Então, eu tenho aí neste relógio 10h30. Se for 11h30, a mesma coisa. Ponteiro menor apontado para o 11, ponteiro maior apontado para o 6. Então, sempre que for o registro aí de meia hora, eu aponto para o 6. Talvez você esteja se perguntando, mas professora, e por que na hora de eu escrever 10h30, por exemplo, eu escrevo dessa forma aqui? Por que fica 10, 2,30? Por que o meia hora, que é 10h30, né? Por que fica escrito como 30? Aí tem o detalhe da coisa. Eu primeiro quis que você entendesse o sentido de metade, que fica muito mais fácil aí você sempre lembrar como é que, para onde é que o ponteiro maior tem que estar apontado quando eu indico meia hora, né? Eu dei aí no sentido de metade. Mas aí, a explicação para os 30 ocorre dessa maneira. Primeiro, você tem que pensar que o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta completa constantemente no relógio, né? Para ele completar 1 hora. Para que tenha 1 hora completa, o ponteiro maior, que é o dos minutos, ele vai percorrendo o relógio até chegar no 12, que é o nosso ponto de referência, né? Que é o nosso ponto inteiro. E aí, quando ele chegou no 12 lá, que ele fez a voltinha dele todinha no relógio, chegou no 12, o ponteiro maior, eu tenho aí 1 hora completa, eu completei 1 hora. Essa 1 hora aí, essa voltinha aqui, ele percorreu 60 casinhas, tá? Já repararam que o relógio ele tem uns pontinhos?
tá? Se você for contar todos esses pontinhos que tem no relógio, inclusive os números, você vai contar aí 60, tá? Esses 60 significa que uma hora possui 60 minutos, tá? Uma hora equivale a 60 minutos. Então, quando o ponteiro maior dá aquela volta toda no relógio, ele percorreu aí 60 pontinhos, 60 casinhas, ou seja, 60 minutos. E de onde vem o 30? Justamente daí, dos 60, a metade de 60 seria 30, por isso que é 30. Esses 30 são o quê? São 30 minutos. Então, meia hora nada mais é do que 30 minutos, porque uma hora tem 60 minutos e a metade disso é 30. É daí que vem os 30 que você deve estar na dúvida, e é por isso que quando eu escrevo, tipo 10 e meia, eu tenho que escrever dessa maneira aqui, 10, 2.30. No caso aqui o 10, que nós temos aqui, esse 10 representa o quê? Representa as horas. E o 30, esses 30 que eu tenho aqui, representa os minutos. 10 horas e 30 minutos, é daí que vem os 30. Então, na hora de escrever meia hora, eu escrevo como 30. 11 e meia, 11, 2.30. 1 e meia, 1, que é de uma hora, 1, desculpa, que é de uma hora, 2.30, tá? É assim que eu faço. E assim vai, 5 e meia, 5, 2.30 e por aí vai. Sempre que eu vou representar escrita, da forma escrita, meia hora eu coloco como 30, tá? E na hora de eu representar lá no relógio de ponteiro, para eu saber onde é que o ponteiro maior tem que estar apontado, eu tenho que lembrar que é para metade do 12, que no caso é o 6. Então, para ser meia hora, eu tenho que estar com o ponteiro maior apontado ou direcionado para o número 6. É isso. Nossa atividade do livro de matemática, a primeira parte dela está na página 42, tá? Página 42. Peguem aí, ó, reparem aqui esse quadro onde tem vários relógios. Nesses relógios vocês vão desenhar aí os ponteiros, lembrando que o ponteiro maior é o dos minutos e o menor são das horas, tá? E aí vocês vão estar desenhando os ponteirinhos nos relógios aqui para indicar as horas que vocês realizam cada coisa dessas aqui que está sendo pedida. A primeira coisa está pedindo qual é a hora que você acorda. Aí você pode utilizar hora inteira e meia hora para representar. Se você já sabe fazer qualquer tipo de hora, você pode fazer. Agora, se você ainda não domina o relógio, você pode estar trabalhando aí com hora inteira e meia hora, certo? Então, que horas mais ou menos você acorda todos os dias, né? Não tem um horário certo pra gente acordar, a não ser que você tenha um despertador que você coloca e você tem que acordar naquele horário. Mas assim, sem um despertador, né? No meu caso agora, às vezes eu acordo 8, às vezes eu acordo 9. Nos finais de semana, às vezes eu acordo 10, dependendo da hora que eu vou dormir também, né? Que eu esteja muito cansada, eu acordo mais tarde. Quando eu durmo mais cedo, eu acordo mais cedo. Quando eu estou trabalhando, que eu preciso dar aula para vocês, que eu tenho que ir lá para a escola, quando nós estávamos trabalhando na escola, eu acordava aí 15 para as 6, né? Ou seja, 5 horas e 45 minutos da manhã. Então, eu tinha os meus horários para acordar, eu colocava o meu despertador. Mas e aí vocês agora nesse período assim de pandemia, que está em casa, que não tem aquela certa obrigação, né, de estar acordando cedo, que você criança não tem, que papai e mamãe sempre tem, né? Mas você criança que não tem, aí é uma certa obrigação de acordar num determinado horário, porque não precisa ir sair para trabalhar ainda, né? Então, que horas vocês acordam? Aí você vai desenhar aqui os ponteiros indicando qual é o horário que você acorda. Depois, quando nós íamos para a escola, qual
o horário que normalmente vocês iam para a escola? Que horas mais ou menos vocês saíam da casa para ir para a escola? E você faz aqui, ó. Bem aqui. Que horas você costuma almoçar? Que horas mais ou menos você almoça? Aí você desenha aí os ponteiros indicando a hora que você costuma almoçar. Que horas você costuma jantar? Que horas você costuma aí tirar um tempinho para brincar? E que horas você vai dormir? Então, é isso que é para fazer aí na primeira questão da página 42. Na questão 2, ainda na página 42, nós temos aí um relógio, que é este aqui, e este relógio está marcando aí um determinado horário de um personagem que nós chamamos de Cícero. Nós temos aí o Cícero, e o Cícero tinha aí um treino de futebol nesse horário que tem neste relógio aqui. Então, ele tinha um treino de futebol neste horário aqui. Agora eu quero que você me diga, que horas é essa que está marcando nesse relógio, que é o horário do treino de futebol do Cícero? Aí você vai marcar um X aí na resposta certa. O treino do Cícero é às 12 horas, às 4 horas ou às 5 horas. Qual desses aí é a resposta certa? Tá facinho? Vai lá e marca um X. Feito isso, terminou aqui da página 42 e vamos para a página 43. Questão 3 da página 43, você vai aí pensar um pouquinho para responder, só requer atenção, tá? Uma aula que começa às 7 horas e 30 minutos, ou seja, começa às 7h30 e termina 11 horas e 30 minutos, ou seja, 11h30, quanto tempo dura? Então, vocês têm que contar hein? De 7h30 a 11h30, quanto tempo se passou? 7h30, depois mais 8h30, depois até chegar em 11h30, quanto tempo aí se passou? Você coloca bem aqui, tá? É só aí raciocinar. Agora vamos de questão 4. Na questão 4 aí, nós temos os relógios e tem aqui as horas que estão sendo pedidas para vocês desenharem os ponteiros neles. Então, vocês vão fazer isso, vocês vão desenhar os ponteiros conforme as horas que estão sendo pedidas em cada um desses quadros aqui. Primeiro, aqui está pedindo para você colocar no relógio 7 horas, tá? Então, para onde que o ponteiro pequeno vai estar apontado e para onde o ponteiro grande vai estar apontado para marcar 7 horas neste relógio aqui. Aqui, 3 horas, ou 2 horas, desculpa, 2 horas, que eu tô vendo invertido, tá? 2 horas nesse aqui. Aqui, 5 horas que você tem que marcar nesse relógio. E aqui você tem que marcar 6 horas, tá? Então, 7 horas neste aqui, 2 horas neste aqui, 5 horas neste aqui e 6 horas neste relógio aqui. É isso que você vai fazer, desenhar os ponteiros, colocando aí nesses relógios as horas que estão sendo pedidas em cada quadro, tá? Acabou? Aí você para aí na página 43, nós não vamos fazer essa parte aqui, porque aqui já é outro tema para outra aula, e nós vamos aí dar um saltinho. Então, você tá na 43, você vai virar, tá? Não vai fazer nem a 44, nem a 45, vai pular, vai pulando aí. E nem a 46, e você chegou aqui na 47, onde tem esse reloginho, que é essa parte aqui que nós vamos resolver. Tá bom? Então, nós vamos resolver essa partezinha bem aqui. E aí, na página 47, nós vamos responder a estas perguntas que estão aqui, tá? E ter como referência este relógio que está aqui. E aí, nós temos a primeira pergunta. Quantos números tem o mostrador do relógio? Tá fácil. Isso aqui é um relógio. O mostrador dele é isso aqui que você está visualizando, tá? Quantos números tem aqui? Lá no vídeo que vocês viram para aprender como são as horas inteiras, também estava dizendo aí que vocês contaram. Até quanto vocês contaram? Aí
é a resposta desse aqui. Você coloca bem nesta linha aqui. Número 2. Para que serve o ponteiro menor? No relógio de ponteiro, o ponteiro menor serve para quê? Para marcar o quê? Já falamos bastante, você escreve bem aqui. E o ponteiro maior serve para quê? Aí você escreve aqui também na letra C, tá? O ponteiro menor na segunda linha, para que serve? E o ponteiro maior, para que serve? Ele marca o quê? Você escreve aqui na terceira linha. Feito isso, vamos para D. Que horas está sendo marcada neste relógio aqui? Que horas esse relógio aqui está marcando? Aí você vai escrever aqui a resposta na letra D. Vem aqui. Vocês sabem quantas horas tem um dia? Vocês sabem aí quantas voltas o ponteiro menor tem que fazer num relógio de ponteiro para completar um dia, para a gente ter um dia completo? Se você não sabe quantas horas são necessárias para a gente formar um dia, por exemplo, hoje é segunda-feira. Quantas voltas o ponteiro menor vai ter que dar no relógio de ponteiro aí para que a gente chegue até terça-feira, né? Que é para completar um dia, ter um dia completo aí, a gente mudar de dia da semana e chegar na terça-feira. Quantas voltas serão necessárias nesse relógio aí? Então, quantas horas tem um dia? Você sabe dizer? Se você sabe, você escreve bem aqui, tá? Já de cara. Se você não sabe quantas horas são necessárias para formar um dia, você pode recorrer ao nosso amigo Google, né? Pode sim pesquisar e descobrir, porque também a pesquisa é uma forma de conhecimento. Vamos lá para a letra F, desculpa. Quantos minutos tem uma hora? E agora, para formar uma horinha, o ponteiro maior tem que girar quantas vezesinhas para se obter uma hora completa. Então, quantos minutos tem uma hora? Se você sabe, você já escreve aí na linha da letra F. E vamos para a G. A que horas você sai de casa para ir para a escola? Quando nós estávamos estudando, que horas aí que nós estávamos estudando presencialmente, né? Que horas vocês costumavam sair da casa de vocês para ir para a escola, tá bom? Que horas? Eu, por exemplo, saía de casa 7 horas, mais ou menos, ia lá no restaurante, comia, né? Tomava café lá e de lá, em torno de 7h15, no máximo, eu já estava saindo para ir para a escola, porque eu não gosto de me atrasar. E vocês, que horas vocês saem da casa de vocês? Essa é a pergunta, tá? A que horas você sai da sua casa para ir para a escola? Que horas vocês saíam de casa para ir para a escola? Você escreve bem aqui na linha da letra G. Na letra H, você chega na escola que horas? A diferença aí, tá? Vocês saíam da casa de vocês que horas? E na letra H é que horas mais ou menos vocês chegavam na escola? Eu falei, né? Eu chegava mais ou menos 7h20 na escola, 7h15, 7h20, né? Mais ou menos esse era o horário que eu chegava. E aí eu coloco lá um horário mais ou menos de que horas mais ou menos eu chegava na escola. E aí na última questão você vai dizer quanto tempo você gastava. Agora que você sabe a hora que você saía da sua casa e a hora que você chegava na escola, dá para você calcular o tempo que você tinha e gastava para chegar na escola. Eu chegava rapidinho, eu chegava mais ou menos aí uns 2 minutos, porque eu ia de carro, né? Ou 3 minutos, dependendo se meu marido ia batendo papo ou não, ia devagar ou não. E aí, dependendo disso, eu gastava aí, vamos dizer, em torno de 5 minutos, né? Então, vou dar aí 5 minutos, mas era bem menos, tá? E é isso que você vai dizer. Quantos minutos, mais ou menos, você aí levava para chegar à escola? Se você ia de transporte ou a pé, dependendo, tá bom? É isso.
E aí nós terminamos nossa atividade e nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e espero vocês na nossa próxima videoaula. Tchau!